E nós temos pedido assim ao executivo, que hoje conta com uma coordenadoria na criança, né, do adolescente, desde 2021, a criação dessa rede, uma rede de proteção, né, e onde no ano de 2021 nós tivemos uma live, inclusive, com o promotor e outras representatividades, onde nós cobramos sempre de uma forma muito incisiva, através da Comissão de Direitos Humanos, que essa rede fosse instituída, porque é necessário, diante dos problemas que acometem as crianças, e a gente sabe que são muitos, principalmente a questão do abuso sexual, que durante a pandemia aumentou, sem dúvida, né, de forma assustadora, tendo em vista as crianças ficarem no lar, e é até uma coisa meio absurda a gente dizer, porque na verdade onde elas deveriam se sentir protegidas é onde muitas vezes acontece a violação de direitos, né? E a rede de proteção à criança e adolescente, ela vem cumprir um papel importante, onde diversos atores, né, diversos setores também fazem parte dessa rede para fazer um diagnóstico da situação e, mais do que isso, os encaminhamentos. Hoje nós sabemos que tem atores importantes como o Conselho Tutelar, o CONDICA, né, a própria Coordenadoria da Criança, que estarão aqui participando conosco na Semaneca. Mas é importante que essa rede ela seja constante, né? Que ela funcione os 12 meses do ano para garantir esses direitos. Então é por isso que nós estamos solicitando informações sobre os representantes, se essa rede está funcionando, qual é a frequência das reuniões que estão ocorrendo, porque nós temos interesse, inclusive, de participar enquanto Procuradoria da Mulher, porque muitas meninas, e a Procuradoria ela aborda a questão das mulheres e das meninas, sabemos que, infelizmente, tem os seus direitos violados. A outra proposição, presidente, é em relação à questão também, né, deste mês, onde a gente celebra a questão do Outubro Rosa, um mês assim, onde dá-se a ênfase à questão da prevenção do câncer de mama, que nós, embora saibamos, ele é muito maior nas mulheres do que homens, embora aconteça, né? É um tema que precisa ser trazido também e será debatido aqui na Câmara, né? O evento, já quero convidar os presentes para no dia 19 de agora deste mês de outubro participar conosco a partir da 1h30 do evento que terá aqui da Câmara, organizado pela Procuradoria da Mulher. E a proposição ela vem somar diante deste tema, né? Que é a questão do câncer de mama. Nós estamos pedindo mais uma vez que seja criado também um núcleo onde as mulheres que têm, infelizmente, né, se deparam com câncer de mama, possam ter um suporte jurídico, um suporte psicológico, né, um suporte com oficinas para que possa desenvolver a saúde mental ali, através de cursos, de oficinas, enfim, né? E nós sabemos da importância disso, porque quando a gente tem as pessoas envolvidas nesse processo, a questão da recuperação ela é muito mais efetiva, né? Então, o nosso objetivo aqui é que, através desse grupo de técnicos, né, e precisa que mesmo a gente cumprindo a função, muitas vezes, de chamar a atenção, os técnicos eles têm papel fundamental nesse processo do tratamento da pessoa com câncer ou daquela que já teve o câncer, venceu a doença, né, e mesmo assim precisa de um acompanhamento. Então, nós queremos aqui, mais uma vez, dizer que é importante esse suporte para essas mulheres. Nós sabemos, aí eu trouxe aqui um dado que não é atual, infelizmente, mas nós sabemos que só em 2019 foram registradas mais de 18 mil mortes pela doença. E em 2021 se estimou mais de 66 mil casos, né? A região sul, isso eu estava falando no Brasil, mas a região sul, com mais de 10.800 casos novos em 2021. E uma incidência de 71,6 novos casos por 100 mil habitantes. E nós sabemos que, em função da pandemia, as mulheres não procuraram unidade de saúde, não fizeram sua mamografia. Evidentemente, a gente sabe, né, e tem sido dito isso, que provavelmente aumente os casos. Então, a gente precisa estar preparado e dar esse suporte para as pessoas que, infelizmente, têm que enfrentar essa doença, né, e que precisam de todo esse suporte. A última proposição que eu apresento hoje é a questão de uma moção de aplauso e reconhecimento aos professores, né, da rede de ensino de Charqueadas, todas, seja municipal, estadual, particular, enfim, porque nós precisamos sim, nós precisamos aplaudir e reconhecer o professor.
Todas as vezes que nós trazemos temas a essa casa para ser falado e conversado, nós percebemos que sempre é citado a escola, né? E a educação. Então, os nossos colegas, os professores que atuam nas escolas, né, das diferentes esferas aí, fazem um trabalho de excelência. Nós temos buscado, assim, como educadores, né, uma qualificação cada vez maior para que a gente possa estar enfrentando os desafios que são nos impostos diariamente na sala de aula. Nós sabemos que tudo que acontece acaba ecoando lá no interior da escola, né? E os professores são os porta-socos, digamos assim, né? Onde recebem, de fato, toda essa carga da sociedade, dos problemas sociais, enfim. E nós precisamos, e eu vejo que cada vez mais nós precisamos reconhecer esse trabalho, né? E de fato nós sabemos que não é uma tarefa fácil. Nós sabemos que a carga horária do professor ele é muito grande, a dedicação é enorme também. Nós não trabalhamos apenas no espaço, no ambiente escolar. Fora da escola, o professor continua pesquisando, fazendo avaliações, corrigindo trabalhos, preparando aulas e se qualificando cada vez mais para a sua atuação, né? Então, eu vejo da importância do poder legislativo, que muitas vezes a gente vê, assim, em algumas esferas aí, uma cobrança, algumas críticas, né? Mas que a gente possa, sobretudo, reconhecer o trabalho do professor. Porque todos nós que aqui estamos já passamos por um professor, né? Professor que deixa marcas na vida da gente, que nos ajuda na nossa formação, na nossa vida, né? E que, por isso, a gente tem que aplaudir e reconhecer o trabalho do professor e da professora. Quero aqui mais uma vez, então, falar sobre o Dia dos Professores, né? E não poderia deixar de me manifestar e registrar o porquê dos motivos que a gente aplaude e reconhece, né, o trabalho do professor. Eu quero iniciar falando justamente do professor, né, que forma todas as outras profissões, que nos ensina a ler e escrever, né, que nos ensina a contar, inclusive, que se dedica, né, que é comprometido com a questão da educação, que mesmo não estando na escola, naquele horário de trabalho, né, no seu local de trabalho, ele ainda assim ele se dedica planejando aula, corrigindo trabalhos e provas. E quero falar sobre este professor que trabalha mesmo sem ter as condições ideais. E nós, se observarmos outras tantas profissões, quando exercidas, né, se não tem o equipamento, tem que aguardar a aquisição, enfim. O professor não, se ele não tem, ele dá um jeito, né, para garantir a qualificação do seu trabalho. Quero aqui citar alguns exemplos que podem parecer muito simplórios, mas é a realidade da escola e da sala de aula. Estou falando aqui daquele professor que muitas vezes nas campanhas da escola ele doa o brinde para a rifa e compra a rifa toda, né? Isso é uma realidade. E quando há datas comemorativas, ele dá presentes de Natal, de Páscoa, do Dia da Criança, do seu próprio salário que ele recebe. Que compra material escolar quando o aluno não tem e não deixa faltar e não deixa com que o aluno deixe de fazer uma atividade por falta deste material. Que muitas vezes, mesmo estando doente, vai trabalhar para que os alunos tenham garantido este atendimento na escola. Muitos, nós sabemos, trabalham 3 turnos para poder aumentar um pouco a sua renda familiar. E isso é uma jornada tripla que, de fato, faz com que muitas vezes o professor seja levado à exaustão, né? Eu falo daquele professor e daquela professora que mesmo nesses dias difíceis que nós estamos passando, não deixa de acolher o seu aluno e muitas vezes de ouvi-lo e encaminhar os seus problemas de todas as ordens. Que durante a pandemia foi o profissional que se reinventou, que teve que aumentar a sua internet, comprar o seu computador para poder trabalhar, porque ele não recebeu este material para o seu uso da sua profissão, né, para a execução da sua profissão. Então é desses professores e professoras que eu quero falar, né? E que hoje muitas vezes são submetidos à falta de condições de trabalho, e nós sabemos disso. E muitas vezes lhe faltam recursos
disponíveis na escola para que eles possam qualificar cada vez mais o ensino. Esses sim eu chamo de verdadeiros heróis, que batalham, que lutam, que se dedicam, que têm garra, que têm coragem para fazer a sua profissão o melhor possível. Nós lamentamos, e eu volto a falar isso, o desrespeito com que muitos são, muitas vezes são tratados. E nós percebemos isso nos meios de comunicação, em algumas situações que nós já presenciamos, infelizmente. E aí a gente fala que são desrespeitados, justo essa categoria que trabalha realmente para o desenvolvimento de toda uma sociedade. Então não tem como a gente deixar de fazer esse registro, e dizer que nós não podemos minimizar os problemas da educação, que são muitos, nas 3 esferas de governo são muitos, e que afetam sim o trabalho do professor. Cada vez, tem uma frase que eu até li e vou reproduzir aqui, que cada vez que nós diminuímos o respeito que nós damos a esta categoria, aumenta a quantidade de heroísmo que é preciso em alguns para exercer sua profissão. Então, eu quero aqui destacar, e a gente percebe isso e tem denunciado aqui na Câmara, que a nível estadual, infelizmente, nós percebemos professores que estão aí há 7 anos sem receber um reajuste real, que ficaram muitos meses com salário atrasado e que mesmo assim estavam lá, lutando pelos seus direitos, mas também atendendo muitas vezes os seus alunos dessa forma tão precária, em relação à sua questão particular. Se a gente passar do âmbito estadual para o federal, a gente vê a coisa muito mais difícil. Nós percebemos, nós temos uma escola aqui, federal, IFSU, onde nós sabemos que professores estão também há 5 anos sem reajuste de salário. E o pior, assistindo a redução de orçamento para a questão das universidades e instituições, Esses cortes no orçamento, eles impactam sim na escola, na educação e na vida do professor também. Que precisa que, de uma forma geral, a escola seja pensada desde o aspecto físico, de material, até mesmo na formação desses educadores. E aí a gente às vezes, e percebe que os professores são cobrados muitas vezes para aumentar o índice do IDEB dos alunos, mas que condição lhes são dadas para que se possa oferecer mais e mais ainda a este público, que são os nossos alunos. Então, nós vivemos realmente num país que precisa, sim, ter um olhar mais compromissado com a educação. Bom, eu só vou citar um exemplo do que nós estamos vivendo. Nós vivemos um país que há pouco tempo atrás nós tivemos um ministro da educação, ex-ministro, da educação, que numa manifestação infeliz diz que hoje ser professor é quase uma declaração de que a pessoa não consegue fazer outra coisa. Olha o tamanho do desrespeito de um ministro da educação. Mas o que se esperar de um governo, de um ministério que esteve envolvido em escândalos de propinas, Então, realmente isso é bastante preocupante. Nós precisamos de um país, um estado, de um município que invista em educação e valorize os seus professores, para que os nossos estudantes tenham cada vez mais o êxito que nós tanto queremos. E diante de algumas coisas e considerações que eu trago está a figura do professor, Esse que de forma corajosa se qualifica e não desiste, que busca a sua formação, que se prepara para os desafios diários que a escola, e a sala de aula lhe impõe. Então, nós queremos aqui registrar que, buscando essa formação humana, eles buscam construir esse caminho para a educação integral, para a educação libertadora, para que a gente possa realmente lutar pela gestão democrática. E eu reforço aqui que nós queremos e vamos exigir a eleição de diretores, ou se não ter uma eleição, a escolha dos diretores pela comunidade escolar, que queremos um plano de carreira que de fato possa verificar e contemplar essa formação dos professores e essa educação libertadora que tanto nós queremos, Então eu concluo desejando, aos nossos educadores muita força
e parabenizando a eles pela dedicação na realização de boas práticas, porque são muitas as boas práticas que nós vemos no nosso município especialmente, né? E que é preciso que a gente seja comprometido com essa política educacional que vai, sem dúvida, né, gerando ações e realizações maravilhosas que a gente percebe. Então, quero dizer aqui que a gente continua, sim, investindo nas possibilidades, numa educação que ajude a construir pessoas que pensem, que sonhem, né? E que realmente possam aprender partilhando um projeto de vida e de mundo para todos nós. Vamos comemorar esse dia do professor, que é no sábado, né? No sábado agora. Mas vamos também lembrar a todos e todas que é mais um dia de luta, mais um dia de resistência por tudo isso que nós não concordamos e que nós acreditamos que o futuro depende, sim, da educação dos professores, de uma política pública que possa impulsionar todos nós para este grande feito, né, que é a nossa formação, a nossa educação. E este cidadão e cidadã por inteiro que possa estar contribuindo com a sociedade que nós estamos querendo. Então, parabéns, professores, por este dia e pela luta diária, pela luta cotidiana, por enfrentar os desafios e não desistirem jamais. Nós não temos esse direito de desistir e não desistiremos da luta, né? Porque, de fato, para nós o mais importante são as pessoas, são as crianças, adolescentes e estudantes. Obrigado, presidente. Obrigado.